Estou hoje aqui com o Eric Navarro. Eric Navarro é um juiz federal que eu fui conhecer lá em Yale. A gente se conheceu lá, ele estudou em Harvard, estudou em Columbia, e ele estudou muito cooperação, colaboração. Olha que assunto importante nesse momento de coronavírus, de pandemia. A gente vai conversar sobre, num vídeo específico, sobre a importância da colaboração no estudo da corrupção. Agora, além disso, a gente queria aproveitar esse conhecimento dele também nesse momento de pandemia em que a gente precisa tanto cooperar uns com os outros em sociedade, exercendo a nossa solidariedade. Lendo um livro que trata também de colaboração, esse livro de Cultivando a Consciência, de Lynn Stout, eu aprendi que tem três princípios básicos que estimulam a cooperação, segundo essa autora. Ela coloca que as ordens e autoridades, né, estimulam o comportamento pró-social das pessoas. Em segundo lugar, ela coloca que a gente se conforma muito ao comportamento dos demais. Existem vários experimentos comportamentais que mostram isso. Em terceiro lugar, a empatia e o quanto que a gente vê que os outros se beneficiam com a nossa conduta. E eu queria chamar a atenção para o segundo desses três pontos, que é a questão da conformidade. Nós nos moldamos muito o comportamento, não é, Eric, de acordo com a nossa expectativa do comportamento dos demais. Então, embora a gente muitas vezes pense que é bom a gente fazer o bem, mas não saiba a mão direita o que a mão esquerda faz, a gente não deve sair divulgando o bem, esse é o momento em que divulgar o bem que se faz é importante. É importante não só que a pessoa faça o bem, mas divulgue, porque isso estimula o comportamento solidário das outras pessoas. A gente estava começando a conversar que, inclusive, é importante que a imprensa faça isso, que a imprensa divulgue o comportamento solidário, não é, Eric? Dá para nós uns insights também, a partir do que você estudou, muito mais profundamente do que eu, sobre colaboração, cooperação no comportamento humano. Legal, doutor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer te reencontrar. Eu que, de longa data, admiro muito seu trabalho e você pessoalmente. Então, pessoal, o que o doutor falou é verdade, né? Pra vocês terem uma ideia, existe um texto, um estudo muito bacana do Steven Pinker, né, que é um dos principais filósofos hoje do mundo, professor de Harvard. Ele diz que a imprensa ela tem uma tendência a sempre dar notícia ruim. Então a gente sempre acha que tem mais crime, tem sempre muita coisa ruim acontecendo, tá tudo sempre muito pior. Aí ele pega pesquisas e vai mostrando, né, que a gente nunca teve tão bem, nunca teve tão pouca doença, mesmo com pandemia, nunca teve tão pouco assassinato, tão pouca violência. De maneira geral, a humanidade está melhorando. Óbvio que a gente está no momento, e quando você pega esses gráficos, né, você vai ver que tem momentos que a coisa fica ruim. Está no momento de pandemia, as coisas obviamente estão mais difíceis. Mas acontecem coisas boas também. E as pessoas também precisam de boas notícias sem se enganar, né? Claro. Então, quando você sabe de alguma coisa boa, você tem que realmente divulgar. Por quê? Porque isso dá esperança para as pessoas e faz as pessoas continuarem na sua caminhada. E outra coisa boa, né, e importante, é uma lei da cooperação, Deltan, que a gente chama de reciprocidade, né? Quando você vai lá para a biologia estudar a cooperação, né, estudar lá o Novak, por exemplo, ele vai dizer que os agrupamentos cooperativos, eles prevalecem em relação aos agrupamentos não cooperativos. Então, se nós estamos, como humanidade, como país, como comunidade, sob a ameaça de um vírus que a gente precisa vencer, a gente tem que ser cooperativo. E o que é a reciprocidade dentro do grupo? Quando uma pessoa faz o bem, a outra tende a fazer o bem também. Então, por isso que é muito importante divulgar o bem que se vê ou divulgar o bem que se faz. Ou seja, se o vírus, se essa pandemia ela é contagiosa, a solidariedade é contagiante, né? A gente precisa fazer e Exato. espalhar essas boas ideias. E você estava comentando comigo também uma outra coisa importante de se fazer agora nesse tempo em que a gente está trabalhando à distância, uns em relação aos outros. Conta para o pessoal aí. Pois é, eu estava dizendo o seguinte, né? As pesquisas mostram, e o livro mais assim gostoso de ler para aprender isso é o do Daniel Kahneman, né? O Rápido e Devagar, que o nosso cérebro, principalmente aqui nessa região, no córtex pré-frontal ventromedial, e numa bolinha que tem lá no meio chamada amígdala, ele reage automaticamente, positivamente, a expressões faciais de alegria. Então, se você der um sorriso para alguém, você vai gerar empatia. Essa pessoa possivelmente vai ficar feliz, vai devolver essa felicidade para você,
que automaticamente vai ficar feliz também. Vocês vão aumentar o nível de felicidade entre vocês dois. E aí eu estava aqui pensando, né? Poxa, mas o cara está ouvindo isso, a criança está chorando, a renda familiar diminuiu, e de repente ele está conversando até com um amigo, mas ele não está feliz. Aí tem um professor, um outro professor de Harvard chamado Tal Ben-Shahar, ele diz assim: fake it until you make it, né? Finja até isso ser verdade. Quando você sorri, o teu cérebro entende que você está feliz. Então isso já vai aumentar um pouquinho a sua alegria. A pessoa que está na frente vai ver, vai ficar mais relaxada, descontraída, vai ficar mais feliz e isso vai também te deixar mais feliz. Então, o esforço para cultivar a felicidade, eu acho que é uma lição bacana que fica para a gente num momento difícil como esse, que a gente pode levar depois também, né? Bacana. E até a cooperação, ela está ligada à empatia e à relação próxima que você tem com as outras pessoas. E no momento em que a gente está vivendo mais distantes, com distanciamento social, trabalhando em teletrabalho, muitos de nós, como é importante a gente ver o rosto da outra pessoa, até para a gente estimular um relacionamento mais saudável. Veja que a internet hoje é uma terra, ou as mídias sociais são uma terra ainda muito caracterizadas pelo ódio, pela falta de empatia, justamente porque nós não somos preparados para o relacionamento sem ser o rosto a rosto, sem ser o face a face. Nós somos muito mais amigáveis, gentis, face a face com alguém do que no tratamento frio. Então, fica aí o estímulo também para que no teletrabalho, na medida do possível, as pessoas façam ligações, conversem, vejam o rosto umas das outras, porque isso produz relacionamentos melhores, né? E até no trabalho, a gente sempre tem duas dinâmicas correndo ao mesmo tempo, né? Uma é a tarefa que você faz e outra é o relacionamento. Bacana. Eric, obrigado por essa tua contribuição, reflexão sobre cooperação e algumas implicações agora nesse momento difícil. Bom conversar com você. A gente vai seguir no próximo vídeo agora conversando sobre cooperação, colaboração e combate à corrupção. Obrigado, viu? Muito obrigado. É um prazer. Você comentou, mas a admiração é daqui para lá, viu? Eu admiro muito você, teu trabalho. Vamos continuar conversando. Bacana, obrigado. Legal, Deltan. Obrigado. Liguem as câmeras. Um abraço.